Escude na área. Hoje eu tenho duas excelentes notícias para comunicar a vocês. É para comemorar, comemore. A primeira é que o STF marcou o início do julgamento da denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, que todos vocês conhecem. E a outra grande notícia é que está tudo pronto. O ministro Alexandre de Moraes vistoriou a cela do Bolsonaro, o pai, né, o Bolsonaro, onde ele ficará preso na Papuda e já tem data marcada. Eu vou falar ao longo desse vídeo para vocês. Então ele vai sair da domiciliar e vai para Papuda cumprir pena após ser condenado. Antes de começar o vídeo, eu vou atualizar vocês sobre o meu estado de saúde no final desse vídeo. Fique até o final. Bom, primeiro, o STF marcou o julgamento da denúncia contra o Eduardo Bananinha. O julgamento começará no dia 14 de novembro e vai até o dia 25 do mesmo mês e ocorrerá na primeira turma, a mesma que condenou Bolsonaro. O Bananinha vive num momento político muito ruim devido à mudança de pauta da direita. Até a operação no Rio de Janeiro, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos era o grande foco da pauta política brasileira, mas a situação mudou e piorou para o Bananinha. Então, todas aquelas medidas de sanções e lei Magnitsky, tudo aquilo já era, né? Não lograram êxito. Eduardo Bananinha está totalmente escanteado. A acusação da PGR, né, é de que sucessivas ações voltadas a intervir nos processos judiciais para beneficiar o ex-presidente Bolsonaro, o pai, né? O julgamento vai iniciar no dia 14, no plenário virtual da primeira turma. Como é plenário virtual, não será televisionado. E outra coisa que eu ia falar é o Eduardo Bananinha pode virar réu nesse dia 14 e também as investigações desse inquérito do Eduardo Bananinha com Paulo Figueiredo não encerrou. As investigações continuam e o Bolsonaro, o pai, ele poderá também ter o mesmo destino que o Eduardo Bananinha, nesse inquérito também, né? Então a PGR denunciou o Bananinha após meses de apuração da PF, que já havia apontado a atuação do Bananinha nos Estados Unidos para buscar sanções contra o Brasil e sancionar ministros do Supremo, né? Então, o Jair Bolsonaro, o pai, que também é alvo do inquérito, ainda não foi denunciado, mas poderá ser, né? E no julgamento de novembro, o STF vai decidir se aceita ou não a denúncia contra o Eduardo. O Paulo Figueiredo, né, o parceiro nessa entoada criminosa, né, lesa pátria, traição à pátria que eles estavam cometendo, o Paulo Figueiredo também foi denunciado. E aí, se for aceito, eles se tornarão réus em uma ação penal. E a outra notícia é que o ministro Alexandre de Moraes já vistoriou a cela para a qual pretende enviar Bolsonaro na Papuda. E esse dia eu vou dizer já quando será. O Planalto prevê alguns impactos com a possível transferência do Bolsonaro à Papuda, apesar do governo Lula ver que a prisão é uma consagração da democracia. Alguns temem que o Bolsonaro seja alçado à condição de Marte. O Planalto calcula que Bolsonaro poderá virar um mártir muito em função da percepção que possui com o Lula. Bom, os casos são diferentes. Bom, e tudo indica que o dia em que Bolsonaro for para Papuda será no dia 14.
tá? Bolsonaro, fontes próximas do Bolsonaro indicava que ele seria mandado para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, no início, perdão, no início do cumprimento de sua pena em regime fechado, no próximo dia 14. A gente tem aí 10 dias, né? Um pouquinho mais que uma semana. O julgamento de seu recurso na primeira turma do Supremo Tribunal Federal tem prazo até o mesmo dia, mas deve ser encerrado no plenário virtual do colegiado antes disso. Então, o Bolsonaro, tudo consta que a notícia não tão boa é que ele vai ficar provavelmente, possivelmente, poucas semanas na Papuda, tá? Poucas semanas, porque aí vai dar tempo da defesa alegar que ele está mal da saúde. A gente já cansou de falar sobre isso. Isso é a justiça burguesa, isso é uma estratégia da defesa. Eu falei que eles iriam aliviar, né? E está tudo se cumprindo, tudo que eu falei. É só pegar os vídeos onde eu falo aqui no canal, né? E as coisas estão se cumprindo que eu já havia falado, né? Então, o jornalista do portal Metrópolis reporta que o Alexandre, o relator da ação penal tentativa de golpe de Estado, já deu ok para a cela, né? Então é isso. O ambiente é pequeno, é uma cela pequena, com paredes brancas pintadas recentemente, bem conservadas, com ar-condicionado e um aparelho televisor para que o golpista genocida possa se distrair. A ala exata onde fica a cela não foi divulgado, mas o certo é que o recinto estará localizado num dos setores destinados a presos especiais, onde celas são individuais e a vigilância é diferenciada. Se eu fosse presidente, se eu pudesse mudar as leis, né, para quem comete esse tipo de crime extremamente grave, que é a tentativa de golpe, traição à pátria, né, enfim, também, né, isso aí para mim são crimes hediondos. Eu classificaria como crimes hediondos de alta punitividade, certo? Então, enfim, para mim ele iria para o sistema penitenciário mesmo, sem ter cela especial. Mas como esse país, a justiça é burguesa e o sistema é burguês, né, presidenciáveis, não importa qual crime eles cometeram, eles sempre vão ir para uma cela especial com regalias, né? Isso não deixa... Todo mundo sabe que tem regalias, etc. Pensa bem, um golpista, um cara, né, genocida, que, né, vai ficar preso numa mansão cheia de regalia, mordomia, conforto, luxo, certo? É isso. Para mim, isso não é prisão. Enfim. Agora, falando sobre o estado de saúde, eu fiquei muito mal durante esse tempo aí, né, com uma dor abdominal assim que não parava, e mesmo tomando remédios, né, alguns remédios aliviavam, mas não paravam, e era difícil fazer qualquer coisa durante o dia, trabalhar, produzir, né, até para se distrair. Eu não conseguia relaxar, era uma coisa assim de doido. Aí fui para o hospital, fui para fazer exame, né, tomografia, que é um exame mais detalhado, etc. Bom, ali no exame da tomografia não tinha nada tão significativo, né? Então resolvi ir na consulta da gastro, né? Porque caso não... Como eu tenho histórico de cálculo renal, né, e ali não era por conta do cálculo renal,
era alguma coisa gastrointestinal, alguma coisa desse tipo. E aí eu fui na consulta da gastro e, pum, acertou na hora. Era síndrome do intestino irritável, né? Também muito por questões emocionais, coisas que dizem a minha vida privada, etc. Eu não gosto muito de expor coisas, detalhes da minha vida pessoal, etc. Então, enfim, eu tô tendo uns momentos muito difíceis aí, né? Cuidando da saúde física e também mental, né? Então é isso. A princípio eu acabei melhorando com os medicamentos, mas eu terei que ainda fazer mais exames, como endoscopia e colonoscopia, né, que são exames para a gente ir descartando outros diagnósticos, podemos dizer assim, né? Então é isso. Obrigado por assistir, estamos juntos na luta. Sem anistia para golpistas e lesa pátria. Quem puder apoiar o canal pelo Pix, eu vou deixar na descrição. Comente aí o que você achou dessas duas notícias importantes, né? A gente estava esperando tanto por esse momento. E comente aí embaixo. Tamo junto na luta. Valeu, falou.